Eu vou aguardar mais um pouquinho, que tem aqui bastante pessoas chegando, dando uma boa noite a todos, sejam bem-vindos. A minha gratidão é imensa a vocês que estão me prestigiando. Quero deixar claro que é a primeira live que eu faço na vida, tá? Que vocês possam continuar junto comigo nessa caminhada que está iniciando. Tem muito pouco tempo. Como eu já disse em outros vídeos, eu sou uma novata, sou uma principiante nessa área, mas na prática são 41 anos lidando com pessoas, cuidando de pessoas, amando pessoas e querendo sempre vê-las muito bem. Prazer imenso em ter todos vocês aqui. Então, vamos começar falando um pouco do que seja o desenvolvimento pessoal. Que muito se fala desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal. São as atribuições ou as buscas que nós fizemos, sempre em busca da nossa melhora como ser consciente de nós, do mundo que vivemos, e muitos veem que apenas nessa busca pessoal não se sentem totalmente satisfeitos. Existe sempre um vazio, algo que precisa. E muitas vezes eu noto, nessa experiência de muitos anos lidando com pessoas, que geralmente esse vazio é um vazio de alma, um vazio de espírito. E muitas pessoas, por negarem, achando que sempre, quando se fala da parte de espiritualidade, leva sempre para o lado da religião, e não tem nada a ver. Existem religiões espíritas, sim, mas a espiritualidade, ela está em todo ser humano. Todo ser humano é um espírito numa vivência terrena. E todos nós viemos do plano espiritual. Passar uma temporada aqui, aprender. Da minha parte, eu não acredito que a experiência terrena ela tenha que ser dolorida, sofrida, angustiada. E esse tempo todo que eu busco esse entendimento, eu chego muito perto, hoje, de entender que toda essa busca é uma busca dentro, não são buscas fora. E com o passar do tempo, com o amadurecimento, as pessoas vão adquirindo, vão se aperfeiçoando em virtudes. Virtudes essas que fazem a pessoa se desenvolver, a pessoa ter uma consciência diferente a cada novo despertar. Muitos pensam que nós temos apenas um despertar, mas o despertar ele é constante, aumentando sempre os nossos níveis de consciência. Algo muito interessante que passa é essa dificuldade que as pessoas têm em entender que o nosso propósito nessa existência é justamente esse desenvolvimento. Desenvolvimento como ser. Muitos confundem o ser com o ter. Medem o seu valor pelo que têm e não pelo que são. E isso causa angústias, frustrações, decepções muito grandes. Por quê?
Porque a pessoa sempre acaba no mesmo lugar, sozinha e vazia. Eu creio que muitos que estão aqui me escutando nessa noite têm um sentimento, um carinho muito especial por tudo aquilo que envolve o espiritual. E aqui, quando eu falo de espiritual, eu não estou falando em religião. Vamos deixar a religião de um lado à parte. Por quê? Tem aquele ditado que diz, em termos de religião, política, futebol, ninguém, cada um tem o seu e que cada um respeite. Mas a espiritualidade é no todo. Por exemplo, a Igreja Católica utiliza da espiritualidade. A Igreja Evangélica utiliza da espiritualidade. Não de espíritos, espiritualidade, que é um termo mais complexo, mais amplo, mais geral. A religião espírita, é lógico, lida diretamente com espíritos, mas é uma religião espiritualista também, envolve a espiritualidade. Umbanda, candomblé, budismo. Se nós formos ver, todas estão incluídas dentro da espiritualidade. Porque a espiritualidade é aquele processo aonde transcende a própria consciência do momento da pessoa. A espiritualidade é o universo, é a fonte criadora, é a matriz divina, é Deus. É Deus agindo, é Deus fazendo, criando, se manifestando em todos, em todas as criaturas. Não existe uma criatura ou qualquer coisa que tenhamos em nossos olhos, em nossos ouvidos, em nosso tato, que não tenha a presença de Deus. Deus é a própria espiritualidade. Deus é considerado o grande espírito, o mentor de todo esse universo, de toda essa terra na qual nós vivemos. Então, aquele que busca o desenvolvimento pessoal é conhecer, é autoconhecimento. É conhecer até onde vai, até onde tem o seu limite de ser. Conhecendo as suas qualidades e as suas dificuldades, as suas fraquezas, as suas fortalezas. Da mesma forma que quando ele decide que ele precisa entender mais do que acontece, que a vida é mais do que aparenta ser, que a maior parte se conforma com um bom trabalho, uma boa casa, um bom carro, boas roupas, lazer de vez em quando. Só que chega um tempo em que isso tudo não é suficiente. Falta alguma coisa. E aí começa, muitas vezes, acham que é a cobrança do espiritual. Gente, o espiritual não cobra ninguém. Você é que cobra você. A sua parte divina, o seu interior, a sua centelha divina, a sua presença eu sou, é que fica dizendo, ô filho, ô filha, a vida é mais que isso, está na hora de começar a entender, a amadurecer, desenvolver um entendimento maior do que essa vida que estás levando. O teu cansaço, a tua tristeza, a tua depressão, o teu desânimo, está nisso. Já conseguisse ter tudo o que querias materialmente.
alimentasse o teu ego o suficiente já, alimentasse o teu corpo mais do que devia, já fizesse o que um ser humano gostaria de fazer, mas não te sentes realizado, feliz, então dá uma olhadinha aí dentro, dá uma olhadinha para ver que está faltando. Está faltando um detalhe que é importantíssimo, que é o desenvolvimento espiritual. E quando eu falo desenvolvimento espiritual, eu não digo apenas as religiões que utilizam a espiritualidade como forma de manifestação, mas eu falo da espiritualidade universal. A conexão que o ser criado precisa ter com o seu Criador. E em muitas das minhas experiências, eu acredito que talvez o maior propósito nosso seja essa reconexão com o divino. Nós estamos vivendo hoje, o presente mesmo de hoje, dia 23 de abril de 2020, nós estamos passando por uma experiência dolorosa e que a ciência, os médicos, toda a capacidade que existe e que eu acredito, que eu agradeço, de tecnologia, não está conseguindo vencer um vírus. Um vírus. Um vírus que é invisível para você, para mim. E muitos não acreditam ainda que o plano invisível, ou o plano espiritual, o plano energético, está o tempo inteiro em contato conosco. E vagueiam, perdem um tempo precioso, cometendo os mesmos erros e querendo encontrar resultado diferente, fazendo as mesmas coisas. Isso é impossível. Então, façam com que o desenvolvimento espiritual, gente, não tem religião aqui. Tem, você é filho do Criador. E você precisa desse Criador. O Criador está em tudo. Isso hoje é comprovado cientificamente. Não precisamos mais ficar apenas no método de observação, o método empírico, que era baseado em experiência, observação. Hoje existem aparelhos que nós nem conhecemos ainda e que provam a existência de que tudo é energia, tudo é vibração. O desenvolvimento espiritual, ele é necessário para todo ser humano, seja qual seja a religião, ou mesmo para uma pessoa que não tenha religião. E quando você se conhece, andar por esse outro novo caminho, que é um caminho invisível, não é o caminho pessoal, que apenas mede as suas atitudes, mede as suas ações, mas que traz resultados que os seus olhos veem. Agora, o desenvolvimento espiritual, você desenvolve outra parte sua, o sentir, a sensação. Aquela sensação, eu já ouvi muitas pessoas dizerem, hoje eu senti Deus, hoje eu senti a presença de Deus, hoje eu consigo um pouquinho saber o que é essa força. E aí, quando você também decide que você vai procurar um grupo, ou escolhe uma religião para você,
você sabe que você não pode tratar esse caminho como você trata o seu caminho apenas material. Você estará lidando com o sagrado. E o sagrado, ele é muito, muito, muito importante. Ele não aceita qualquer coisa. Ele quer o melhor de você. Ele quer que você floresça para as verdades que existem apenas no plano espiritual, que é de onde você veio. E quando você enfrenta e quer um caminho, você deve seguir esse caminho, mas tenha comprometimento, tenha responsabilidade, saiba quem vai te orientar, procure conhecer, procure viver, sabendo que quando uma pessoa ela decide isso, o universo inteiro se empenha para auxiliá-la. Não vai ser só um caminho regado a flores, a só coisas boas. Sabe por quê? Porque tem também, de contrapartida, o outro lado. Por exemplo, hoje, para fazer essa live, quando faltava exatamente, eu acho que 1h15, a energia acabou aqui. Eu estava pronta para ir para outra cidade, com toda a equipe que está me auxiliando, para fazer essa live. E quando estávamos todos prontos para ir, a luz, a energia retornou. Isso é só um pequeno acontecimento para impedir que eu estivesse aqui com vocês. Que esse era o propósito. O propósito de falar de um desenvolvimento seu, que você tem que se empenhar se você decidir. E não adianta você querer que outras pessoas mudem ou querer que outras pessoas façam esse caminho por você. Não existe essa possibilidade. E da mesma forma que você se conhecendo, quando você lidar com o espiritual, você vai saber certinho: sou eu ou é o espiritual? Que essa é uma das perguntas que mais me fazem. Mas, Miriam, às vezes, quando estou numa meditação, ou quando estou rezando, ou mesmo participando de algo espiritual, eu sinto uma coisa, mas eu não sei, acho que é coisa da minha cabeça, sou eu. Às vezes tem assim, passam uns arrepios, às vezes mudo de humor de repente, às vezes parece até que não sou eu. Tendo o conhecimento de si, conhecendo a ti mesmo, tu vai saber muito definido o que vem de ti e o que vem do externo. É a mesma coisa. Muitos hospitais, não digo hoje devido ao que nós estamos passando, mas a maior parte dos leitos hospitalares estão lotados de pessoas com doenças psicossomáticas. O que é isso? A mente que cria. A mente que faz, trabalha tanto, pensa tanto, repete tanto, é tão sugestionável que se chega alguém perto e diz, estou com uma úlcera, ou qual é o sintoma? Acabou, se ele sabe qual é o sintoma, ele já está com úlcera também. E de tanto insistir, ele vai desenvolver. Porque a nossa mente,
é a nossa parte de muito poder. E quando é espiritual, muitas vezes os sintomas ou aquilo que acontece no desenvolvimento espiritual, ele sendo muito bem orientado, tem uma distinção muito grande entre uma coisa e outra. E aonde eu vejo, infelizmente, pessoas pouco preparadas para estar orientando a outras nesse caminho e que levam a pessoa a muito mais problemas. Isso me deixa triste, porque eu também conheço muitas pessoas que trabalham honestamente, por amor, para ver as pessoas diferentes, as pessoas melhores, as pessoas sempre com uma versão melhor de si mesma e vivendo uma vida boa. Isso é possível, acredite, porque é possível. E muitos não buscam um caminho espiritual, seja qual seja a forma, a igreja, porque acham que vão ter que estar o tempo inteiro apenas voltados para isso. É lógico que tem algumas que sim, mas existem aqueles que realmente, os que realmente querem, orientam a pessoa e dão liberdade à pessoa. O caminho espiritual é para libertar, não é para escravizar, não é para limitar mais a pessoa. É dar à pessoa, lembrar a pessoa de toda a liberdade e o poder que ela tem de escolher a vida que ela quer levar. E não precisa de muito conhecimento para isso, não, gente. O que precisa é coração. O que precisa é muito respeito pelo sagrado. É saber que se você quer uma boa orientação, se você quer ter uma vida melhor do que já viveu, os outros também querem. É uma questão de respeito, de amor, de saber que aquilo que você faz ao outro retorna para você multiplicado em força, em energia. E hoje, como eu tinha prometido, tem uma história de uma pessoa que já faz alguns anos, alguns bons anos, e que ela foi trazida à minha casa, onde eu sou dirigente, e eu mesma a atendi. Era um estado realmente muito, muito precário para um ser humano. Era uma dor de alma imensa e uma dor física também. E eu convidei essa pessoa para estar comigo hoje, para que ela, de uma forma prática, e para que vocês possam conhecê-la e escutá-la e ver que é possível. É possível tendo o conhecimento de si, o desenvolvimento pessoal, trilhar por um caminho espiritual de uma maneira muito fácil, muito simples, muito grandiosa e que transforma a vida. Eu vou chamá-la aqui para ela mesma contar a sua história. Vale a pena ouvir com atenção. Bem-vinda. Boa noite. Boa noite a todos. Bem, como a minha mãe falou,
Estou aqui para relatar um pouquinho do que eu era antes e como sou hoje. Chega mais um pouquinho para cá, sim. Isso, para todos te verem bem. Eu morava em Curitiba e a minha vida era sem sentido nenhum. Tinha uma família, tinha marido, mas para mim era sem sentido. E com isso, eu adquiri fisicamente problemas, tanto que eu passei por cirurgia, sem necessidade nenhuma. Foram 2 cirurgias em 2 meses. Já estava indo para outra cirurgia, quando a minha irmã, que conhecia a minha mãe, Miriam, perguntou se eu poderia vir para ela me atender. Eu vim sem esperança nenhuma. Nem eu, nem os que me acompanhavam também. Para mim ia ser mais um entre tantos para me iludir, para me enganar. Quando eu cheguei aqui, muita coisa eu não lembro, porque eu estava bem perturbada mesmo. Mas quando eu cheguei aqui, eu fui acolhida com muito amor, com muita verdade e muita dedicação. Eu cheguei aqui com dores mesmo. Eu fiquei 1 semana em tratamento com esse ser maravilhoso e os guias dela. Como eu deitei boa, levantei ruim, levantei com uma barriga de 7 meses, 7, 8 meses, e muita dor. Na semana que eu fiquei aqui, eu deitei ruim e levantei boa em 1 semana. Aí, porque eu cheguei aqui desequilibrada emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, eu cheguei realmente em caos aqui. Em 1 semana, já começaram a me dar vida, vontade de viver, prazer para viver. E ela me fez o grande convite da minha vida de poder participar da casa dela. Isso foi em 1995. Eu comecei no lado espiritual e depois com a terapia. Eu era, bem dizer, nada. Depois, eu sempre digo para ela isso, que foi ela e os guias dela que me salvaram, e ela disse que não, que foi minha força de vontade. Mas por mais que eu tivesse força de vontade, sem ajuda eu não ia conseguir. Não ia conseguir nenhuma. Porque aqui eu fui conhecer o que era amor. Ela em momento nenhum me tratou mal, ou até com o Egum que eu estava. Pelo contrário, ela recebeu nós de braços abertos e trabalhou comigo 1 semana a fio, ela e os guias dela. Depois eu fui conhecer esse autoconhecimento pela terapia. Hoje, nossa, quem me conheceu, quem me viu chegando, sabe a transformação que eu tive. Eu aprendi o que é o verdadeiro amor. Eu aprendi. Eu achava que eu tinha isso, mas não. Eu fui aprender aqui, em Balneário Pizzas, na casa espiritual da minha mãe. Conheci o que é ser feliz, o que é ter a felicidade, o que é ter prazer de viver, porque eu não vivia, sobrevivia. Fui conhecer aqui, com ela, o que é ser feliz, o que é gostar e amar a si mesmo, o que é fazer as coisas sem medo, de ser julgada, de se sentir culpa. Hoje, eu sou outra pessoa, e quem me conhece sabe. Não tenho mais problemas de saúde física, graças a Deus.
graças a ela, aos guias dela. Tenho meu emprego, minhas filhas, meus netos, meu genro. E hoje eu posso dizer que eu tenho minha família comigo e que somos bem. Essa pessoa, não só como mãe de santo, não, mas como grande terapeuta que é, grande profissional que é, e isso eu posso falar de boca cheia, porque eu vivi isso, eu presenciei isso. É um ser iluminado. E como eu digo, vou dizer para vocês, que acreditem que ela é assim. Ela não engana ninguém. O que ela passa aqui para vocês é verdadeiro. Ela tem conhecimento que ela nem demonstra o conhecimento que ela tem. E eu agradeço muito a ela, aos guias da casa, que me acolheram com tanto amor e carinho. E que hoje eu posso viver em paz. Eu consigo deitar minha cabeça no travesseiro e dormir tranquila. Eu aprendi que Deus mora dentro de mim também, que Ele nunca abandonou. Somos nós que o abandonamos. E eu sempre procuro, as pessoas que eu conheço, passar isso. Passar o que eu aprendi esses anos todos. Hoje, eu sou uma Elorixá. Mas eu estou falando isso para vocês verem o processo todo que eu passei, maravilhoso para chegar até aqui. Mas o mais importante é que hoje eu me amo. Hoje eu consigo amar as pessoas, porque eu sempre dizia que amava todo mundo, mas eu não me amava. Como? E isso que me ensinou com paciência, com dedicação, foi essa pessoa maravilhosa que está aqui do meu lado. E agradeço muito, muito mesmo, por estar aqui, para me dar essa oportunidade de estar aqui, dando meu depoimento de como eu era. Quando eu cheguei, eu falei para ela que eu não vivia, eu vegetava, e que estava num casamento por um prato de comida. E era verdade. Porque meu casamento seguia, mas só que eu tinha muito medo, medo de enfrentar a vida, medo do que as pessoas iam falar, medo das minhas filhas. Hoje, tanto eu como o meu ex-marido somos mais felizes do que éramos quando estávamos juntos. Somos grandes amigos, hoje nos respeitamos. E eu agradeço a ele também pelo ensinamento que me deu para eu poder continuar seguindo a minha vida e ser feliz. E agradeço a você, minha mãe, por tudo isso. Por tudo isso que você me proporciona cada dia. Ela está sempre comigo. Além de tudo, é minha amiga também, é uma pessoa que confio muito. Se eu tenho algum problema, é com ela que eu vou falar, porque eu sei que dela não vem coisa ruim, querer me colocar contra outras pessoas, outras coisas, pelo contrário. Ela vem me dar a palavra amiga dela, palavra de amor. Esse é o ser, é amor. Isso eu posso dizer. Então, vocês que estão tendo essa oportunidade de estar com ela, que ampliem isso cada vez mais, que queiram cada vez mais estar com ela, convidem mais pessoas para estarem com ela. Vocês vão ver a transformação na vida de vocês. Obrigada, Graça. Obrigada. Obrigado. Não podemos fazer isso, mas estamos juntas. Bom, pessoal, essa é uma história. Tenho muitas histórias de muitas pessoas e eu vejo assim que muitas vezes a dificuldade das pessoas está por aquilo que os outros falam ou deixam de falar, desse ou daquele caminho.
desse ou daquele desenvolvimento pessoal, mas sempre busque e apenas faça o que é melhor para você. Use seu discernimento. Use a sua sensibilidade. Eu nem digo racional, mas eu digo a sensibilidade. Aqui eu tenho a pergunta de Mila Pires. Gostaria que falasse sobre não ter religião, ser espiritualista como segmento. Gratidão. Então, Mila, olha, isso é o que eu acredito que vai acontecer daqui a um tempo, aonde teremos a união. Pode levar muito tempo, mas essa é a finalidade da humanidade. E saber que a verdadeira religião é o amor. O amor é que transforma. O amor é que faz a transformação na pessoa, nela, como um ser humano e como um ser espiritual. A religião é como se fosse um grupo de pessoas que se unem por afinidades para seguir um mesmo propósito. Todas as religiões são isso. E esse propósito é a reconexão com Deus, a reconexão com o divino. Então, se você, Mila, você apenas ser aquela pessoa que vive uma vida íntegra, que vive uma vida de amor, de entrega, e você apenas adora estar na natureza, gosta, sente-se bem, gosta de olhar o sol, o céu, não existe religião melhor do que essa. A religião, o significado da palavra religião é religare, quer dizer ligar o homem a Deus. Eu já falo em reconexão, que é estarmos buscando essa reconexão. E para isso, precisa se tirar tempo, que é uma das maiores dificuldades que nós temos hoje, é tempo. É ter tempo livre de tantas atividades que se busca, que se tem durante um dia inteiro, e meditar, fazer uma boa prece, reverenciar a natureza. Você da sua casa poder olhar para o céu, olhar as plantas, isso é uma adoração a Deus. Existe muita filosofia, muita teologia, muitos livros religiosos, mas nada como viver na prática. Conhecer a teoria e aplicá-la diretamente na sua vida, fazendo bom uso disso. E você vai ter um bem-estar imenso e estará totalmente religada à criação. Porque a criação existe porque alguém criou. E se você admira a criação, automaticamente você se conecta com o Criador. Eu espero ter respondido para você e vejo que o seu interesse
é principalmente talvez não ter compromissos, ou talvez não aceitar dogmas, alguns preceitos, algumas normas, mas esse é o seu jeito. E você deve buscar essa espiritualidade de você e com toda a criação. Você estará num ótimo caminho. E que Deus te abençoe. Bom, gente, eu acredito. Tem mais alguma pergunta, pessoal? Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Que eu acredito que ficou tudo claro. Escreve lá para mim, é melhor, por favor. Tem mais pergunta. Eu vou aguardar que eles me tragam aqui. E eu tenho algumas novidades que eu comecei há pouco tempo com esse trabalho online. Comecei com um livro, né? Eu já tenho mais 2 livros prontos que deverão ser lançados em pouco tempo. E também eu estou gravando um curso, tá? Voltado para o desenvolvimento pessoal, aonde eu sinto ser o básico para poder se alinhar com mais força, com mais certeza, convicção naquilo que se quer. E esses meus projetos, eles estão em andamento, estão bem adiantados. Quando estiverem prontos, eu avisarei. E eu pretendo fazer novas lives para que vocês possam muito tirarem as suas dúvidas. E já digo a vocês aquilo que eu não sei, eu digo que eu não sei. E se eu sei onde vocês podem encontrar, eu vou dar um endereço para vocês encontrarem. Não enrolo, tá? Então, sintam-se à vontade para perguntar. Eu aceito, eu não tenho preconceito a nada. Bom, é a pergunta de Isarel, né? Isarel. Se existem tantos caminhos adequados para buscar Deus, por que há tantas brigas por defender qual é a melhor religião? Ou qual o papel das religiões neste contexto? Bom, Israel, né? Israel. Desculpa não pronunciar o seu nome correto na primeira vez. Bom, existem muitos caminhos, realmente. Existem tantos caminhos quanto existem seres humanos. Que cada um é único, cada um sente a necessidade ou a beleza daquilo que expressa essa parte invisível, essa parte energética, vibracional. O papel das religiões é quase como que uma organização para que não se matem todos, certo? E não existe essa religião é melhor que essa. Existem pessoas que se acham melhores que essa ou que aquela.
não é a religião, porque a religião é feita por ser humano. A religião por si só não existe. Uma igreja por si só não existe. A igreja é feita de pessoas. E todos os conflitos, porque existem muitas guerras santas, brigas que a minha religião é melhor do que a tua, por pessoas que não entenderam ainda um contexto maior que tudo isso. Porque Deus não tem religião. Deus não deixou religião. Cristo, o próprio Cristo não deixou religião. Quem criou o cristianismo foram os homens. Então, tudo isso é questão de desenvolvimento pessoal, não de desenvolvimento espiritual. São pessoas que querem prevalecer a força, a sua verdade. E não existe nisso quando uma pessoa, ela realmente, ela está dentro dela, ela sabe o que ela se aceita, ela passa a aceitar os outros, ela não tem preconceito, ela faz tudo por si e pelo outro. E esse seria o papel da religião. Religar o homem a Deus. Mas, infelizmente, o que mais faz é não só afastar o homem de Deus, mas como o homem do próprio homem, pelas intrigas que existem, pela má interpretação que o homem faz de livros que vieram em tempos com uma linguagem que talvez daqui a muito tempo é que serão traduzidas corretamente. Então, Israel, né? Israel. Sabe? A religião é importante como uma forma, uma instituição de organização humana. Só que, infelizmente, existe em tudo despreparo, falta de autoconhecimento e de amor. Porque Deus é amor. E quando falta o amor, falta Deus. E quando falta Deus, falta o amor. Eu espero ter contribuído para esse teu questionamento. Se não, pode pedir que eles me passem novamente. Natalício da Conceição dos Santos. Miriam, tanto na Umbanda, catolicismo, Wicca e outras religiões, santos, orixás e deuses e deusas, como se fosse manifestação de um Deus maior na Terra, no mundo espiritual? Natalício, tipo assim, eu não concordo. Tá? Se tu conhece pessoas que põem, né, a Umbanda, todos esses aqui que tu cita, santos, orixás, superiores, manifestação de um Deus maior na Terra, eu não concordo. Aquilo que eu vivo, aquilo que é a minha reza, o meu discurso, é que existe um único Deus. E que é esse Deus que nós devemos nos reportar. Existe, sim, manifestações em tudo isso que tu colocou aqui, e que são o quê? Fagulhas desse Deus. São seres criados por esse Deus, e que muito bem coordenado, muito bem entendido, só tem uma única razão de existir: auxiliar. Por isso que eu digo aqui, tu cita
várias religiões, inclusive, né? Mas dentro de nenhuma delas, eu reconheço, eu já abri para vocês, meus amigos, que eu sou uma Tata Ialorixá, 41 anos de espiritualidade, eu não reconheço nenhum santo, ninguém maior que Deus. Deus é Deus e existe só um. Agora, o que existe são as suas criaturas, que, de acordo também com o seu desenvolvimento, conseguiram uma evolução tal que podem nos auxiliar e se comunicam conosco de várias formas, de acordo com o padrão também vibracional em que se encontram e de acordo com o nosso padrão vibracional. Eu espero ter respondido. Se eu não respondi, pode perguntar novamente. Obrigado pela pergunta, Natalício. Muito boa pergunta. Temos outras perguntas aqui, pessoal. Rosane, essa epidemia veio somente para destruir ou para acordar a fé no Criador? Boa pergunta, Rosane. Muito bom te ver aqui em minha live. Rosane, isso tudo já estava programado espiritualmente. Não sabia-se que época. Por exemplo, eu já sou preparada para isso há mais de 10 anos, ou 14 anos, por aí, onde recebo orientações sobre esses dias e passo sempre isso para as pessoas que me seguem, que estão compartilhando comigo. Não é que me seguem, mas compartilham a vida delas e a espiritualidade delas comigo. Eu acredito que a Terra jamais será a mesma depois de tudo isso. Não poderá ser. E se observarem, que eu te conheço e tu me conheces também, e sabes que eu sou muito observadora. Se observar, os que primeiro perderam a vida foram os mais abonados, que sempre se questiona a Deus, dizendo que Deus prejudica sempre aqueles que não têm, ou tira aqueles que não têm do mundo. Dessa vez começou pelo lado mais forte. É uma grande lição. E aqueles que debocham disso, que fazem pouco disso, estão contribuindo para mais contaminação. Porque tudo tem uma razão. Tudo existe e de acordo com uma ordem divina. E essa ordem divina diz quando as coisas têm que acontecer. E só acontece, só cai uma folha de uma árvore com a permissão dele, porque ele é a própria folha. Ele é a folha daquela árvore. E enquanto as pessoas não entenderem isso, que Deus é tudo. Deus não está num lugar separado. Não tem pessoas privilegiadas que podem chegar perto de Deus. Deus está lá naquela versão tua do mendigo, está lá na versão tua do assassino, está lá na versão tua de dona de casa, de doutores. Deus é tudo. Espero ter respondido, Rosane. Muito obrigada pela pergunta. Mais alguma pergunta? Essas aqui? Ah, o Maurício. Maurício. Muito bom te ter aqui, Maurício. Muito bem-vindo.
Como repassar esses conhecimentos espirituais para as crianças? Sendo exemplo, Maurício. Sendo exemplo. A criança aprende muito através do exemplo. Muitos dizem que precisa muito diálogo, que precisa muito exemplo. O diálogo quer que a criança que tem uma estrutura ainda neural, não totalmente pronta, ela entenda aonde não existe uma codificação correta, a parte cognitiva do aprendizado não está pronta. E é por isso que muitos dizem entra por um ouvido e sai por outro, porque é realmente essa passagem que vai fazer na criança. Então, repassar esses conhecimentos espirituais para as crianças é conversar com ela e a forma de agir, principalmente dos pais, que são as figuras mais importantes que uma criança tem. E não sei se concordas comigo, mas hoje a ausência de pai e mãe dentro de um lar, dentro de uma casa, faz muita diferença. Estão crescendo pessoas que são vazias, que acham que o ter é o mais importante do que ser. Muito obrigado pela tua pergunta, Maurício. E se não ficou bem respondida, pergunte novamente, por favor. Mais alguma? Então, pessoal, Kiel, Kiel. Bem-vindo, Kiel. Como você compreende as guerras pelo mundo em nome de Deus? Foi o que eu falei das guerras santas, né? É puramente humano isso. Não existe Deus aí. É guerra de homem contra homem. É uma total, um total fanatismo, onde eu sei que morrem em nome de Deus, que matam em nome de Deus. E Deus não é isso. Deus é puro amor. São ideologias humanas que se debatem. Todo mundo quer ter razão. E não é por aí. Enquanto não houver o respeito, esse amor incondicional, aquilo que o próprio Jesus dizia, amar o próximo como a ti mesmo, isso vai ser assim. Eu acredito que tudo isso que nós estamos passando hoje está havendo uma guerra muito grande. Está morrendo muita gente. Porque o que chega até nós é muito pouco em relação a tudo que acontece. O que chega até nós é aquilo que dá evidência que estão fazendo muita coisa. Mas as pessoas mais esclarecidas sabem que muito mais pode ser feito. Não esperar que um vírus chegue, mas já ter condições de estar o tempo inteiro trabalhando para tornar todo esse planeta, toda essa humanidade, todos esses seres que estão aqui, seres mais felizes, realizados. Então, as guerras, eu não usam o nome de Deus, mas não é uma guerra por Deus. É uma guerra de homem para homem. Essa é a minha opinião. Espero ter respondido. Rosane Ribeiro, neste momento que se encontra o mundo,
que não se pode ter contato com as pessoas, qual seria a melhor forma de auxiliar? Boa pergunta, Rosane. Que tal emanar vibrações, pensamentos? Que tal pegar o hábito de todos os dias ver a humanidade toda curada? Esse vírus dando tchau, dando adeus, ele sendo encontrado, a cura para esse momento. É um momento da humanidade que precisa de cura. Não é apenas para o vírus. Porque nós estamos vendo atitudes diferentes, mas atrás tem ainda atitudes velhas. Oportunismo, né? Aproveitamento de situação, de caos, como sempre houve. Não é agora. Então, se tu emanar, se tu pensar, que era uma coisa até que eu queria encerrar essa live com esse momento, convidar a todos que estão ainda presentes, enquanto nós estamos, enquanto nós 100 pessoas. Nós estamos num grupo de 100 pessoas. Maravilhoso, sou muito grata a vocês. Nós fazemos isso com a Rosane, eu mostrar para vocês de forma prática o que a Rosane aqui está perguntando. Emanar para nós, para nossa família, para nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país e para o mundo inteiro. Faremos. Quem quer que seja feito, coloque aí sim, por favor. Aí, se ganhar, nós vamos fazer isso, certo? Meninos, prestem atenção aí. Quem quer uma emanação, que faça aí um sim, tá? Kiel, existe uma explicação para o momento de tantos jovens com pânico social no cenário global? Existe, sim. Existe. É o vazio, Kiel. A insegurança, a incerteza, a falta de confiança em si, que o desenvolvimento pessoal dá. Que o desenvolvimento pessoal torna a pessoa, empodera a pessoa, faz ela sentir o poder que ela tem. E esse poder dela é natural. Esse poder dela é dela e ninguém pode tirar, só pode ser aperfeiçoado. Então, são pessoas frágeis emocionalmente. São jovens, mas ainda o emocional dela é infantil. Então, sente acuada, se sentem insegura em todo e qualquer lugar que vão. Por quê? Porque lhe falta o seu poder, foi tirado o seu poder. E o desenvolvimento pessoal traz de volta isso. Ainda mais o desenvolvimento espiritual. Esses aqui são de vocês. Alexandre, estamos passando por mudanças diante de toda essa situação. Porém, conheço pessoas que fazem pouco caso neste momento, parece que nada está acontecendo, como lidar com isso? Olha, Alexandre, meu amigo Alexandre, quero te dizer uma coisa. Nós somos todos humanos, certo? Mas os níveis de consciência em que nos encontramos são muito diferentes. E o que dita um comportamento desse é o nível de consciência. É a percepção que ele tem do todo, que não existe. Então, querer é o mesmo que querer que uma criança no jardim de infância faça uma prova de o ensino fundamental. É mais ou menos isso.
não tem amadurecimento, não tem consciência. E só te digo que eu te conheço e sei, continua do teu jeito que estás ganhando. Obrigado pela pergunta. Eliso. Miriam, uma linda noite a você. Miriam, nós como médios podemos fazer para auxiliar o plano espiritual nesse desencarne em massa, além da oração, vibrações positivas? Eliso, não estás acordando assim meio cansadinha, meio desgastado? Com certeza, aqueles que estão preparados estão sendo utilizados para auxiliar nos resgates, nas recepções desses desencarne em massa. Continue fazendo as preces, as orações, as emanações conscientemente e deixa que a parte espiritual possa ser realizada através de ti, da forma que os teus mentores acham que é melhor para ti. Obrigado pela pergunta. Bárbara Beatriz. Como ajudar o próximo? Como evoluir fazendo bem diante desse momento que estamos passando de confinamento? Bárbara, ajudar o próximo é se tu tens condição com alimentos, isso pode ser feito. Auxiliar aqueles que não estão tendo nem os materiais básicos para se manterem. Todos esses itens que estão sendo exigidos, máscaras, luvas, né? Proteção. Como evoluir fazendo bem dentro desse momento que estamos passando de confinamento? Eu acredito que o bem maior que tudo isso está nos trazendo é para nós próprios. É muita reflexão. É muito ver o que realmente se dá de prioridade, o que importa na vida. O que é mais importante para ti? E os teus sonhos, as tuas realizações, os teus projetos? Eu acredito que esse momento de confinamento não é apenas, como muitos dizem, só para ganhar peso, né? Mas é para ter realmente um peso muito grande em termos reflexivos. De parar e ver se foi preciso realmente ficarmos confinados para acordar para a vida, para valorizar o que temos. E a coisa que o ser humano mais busca é liberdade. Penso que é por isso que muitos estão sentindo muito esse confinamento, que foi tirado aquilo que mais prezamos, que é a liberdade. E tu podes evoluir tendo consciência do que tu vai fazer depois desse confinamento. Tu já ir planejando aquele curso de inglês que tu não fez, né? Aquele curso de francês que tu também não fez, certo? Então, é buscar essas atividades, buscar estar realizada para poder realizar mais ainda o próximo. Espero ter respondido e prazer em tê-la aqui. Eu, hein? Tem mais 3, então passa rapidinho, que já está no nosso limite aqui, né?
Bom, pessoal, eles estão separando ali. Nós estamos chegando ao final dessa nossa live. Estou imensamente grata. Vitor Hugo, em relação a essa epidemia e todos os casos que tem causado, ver constantemente na televisão notícias de novas mortes pelo vírus e nas rádios não torna mais favorável a atração dessa situação? Vitor, uma coisa é certa, se tu é consciente já desse processo mental que acontece com a utilização pelo meio de visual, né? Não acredito que vai te atingir só se tu permitir, tu não estar consciente que aquilo é algo que é real, está acontecendo e que tu deves fazer a tua parte, como todos devem fazer a sua parte, que tudo vai dar certo. Não é o ver essas imagens ou saber dessas notícias que vai fazer o vírus se multiplicar. Não é isso, certo? Pode ter certeza que isso não vai aumentar o vírus. Mas se tu visualizar a Terra curada, a humanidade curada, tu estarás auxiliando muito, muito mesmo. Obrigado pela pergunta. Eu vou ler primeiro, né? Rosane Ribeiro. O que acontece com esses seres que desencarnam e não têm a devida assistência na hora de seu falecimento, sem sua família ao seu lado? Rosane, isso sempre acontece. Tem seres que vieram para cá, inclusive, para retornar o plano espiritual dessa forma. Esses, ele pode não ter a assistência aqui humana, mas todos esses têm assistência espiritual, pode ter certeza. São várias e várias equipes socorristas que estão trabalhando e que, inclusive, nelas não tem a presença só do plano espiritual, e sim daqueles que também estão aqui. Quando dormem, naturalmente sai para sua passeada noturna ou diurna e são utilizados pessoas que já têm um conhecimento espiritual, pessoas que são solicitadas a fazerem esse trabalho. Entendeu? Então, pessoal, olha, eu sou muito grata, muito grata. Gostaria de falar mais um pouquinho para vocês sobre esses livros que eu estou terminando, está na reta final de tudo isso, e do curso. E eu tenho um grupo no Telegram, que é um grupo exclusivo, aonde eu tenho postado algumas mensagens e quero me dedicar mais ainda a esse grupo. Se você tem interesse, você pode solicitar. O Telegram, para quem não sabe, é parecido com o WhatsApp, tá? E pode ter ali vídeos, áudios, mensagens. Então, se você tem interesse, principalmente nesse trabalho que eu desenvolvo, que é amplo, o meu interesse muito é no ser humano, é trabalhar com as dificuldades que ele tem para que ele possa se harmonizar, para que ele possa ter uma vida boa, ter qualidade de vida.
Por isso até que meu trabalho é a arte do bem viver, tá? Então, vocês teve bastante sim ou não? Muitos. Então, vamos encerrar essa nossa live sabendo que a minha gratidão é imensa por todos e que eu espero ter outro encontro com vocês, tá? Uma energia muito boa eu senti, muito agradável. Para uma primeira live me senti muita vontade, parece que eu estou junto a vocês. Isso é muito bom para mim e acho que para vocês, tá? E nós vamos encerrar a live então com uma emanação. Essa emanação é um fortalecimento espiritual, emocional, mental e físico. Vamos pedir, cada um do seu jeito, naquilo que acredita. Aqui não tem uma regra básica para ser seguida. Siga o seu coração. Mas para isso eu peço que vocês fechem os olhos, aonde vocês estão, que vocês possam sentir a respiração de vocês. Isso. Que solte o seu corpo. Que permita o seu corpo estar se preparando para receber essas emanações. Isso. Respire profundamente novamente. Agora imagine o seu coração iluminado por uma luz imensa e que vai aumentando, e que essa luz é por amor, o amor que cura, o amor que liberta. Isso. Permita que toda essa energia possa ser levada pela sua corrente sanguínea a todas as células do seu corpo, a todo o seu corpo. Sinta suas células sorrindo por receber esse amor, por receber esse benefício. Isso, muito bom. Agora, deixe essa vibração aumentar mais ainda em seu coração. E imagine as pessoas que você ama sendo tocadas por essa mesma vibração que é emitida do seu coração. Envolva essas pessoas. Podem ser pessoas conhecidas, familiares. E essa luz se intensifica mais ainda. E agora você imagina todos os hospitais, todos os locais que estão trabalhando arduamente, salvando vidas, tratando. Envolva todo esse local com essa emanação de amor, de luz. Os profissionais da saúde. Envolva todos os habitantes da sua cidade, do seu estado, do seu país. Veja o seu país radiante,
com essa luz, que vai se intensificando cada vez mais. Isso mesmo. Ótimo. Agora imagine toda a Mãe Terra envolvida por essa energia de cura, de amor. Isso. Ótimo. E agora essa energia se intensifica mais ainda, fica mais forte. É o seu coração emanando para todos esses locais esse amor. E agora você vê vários raios chegando de cada coração, tocando todo o planeta, toda a Mãe Terra. E eu vou contar até 3. E quando chegar no 3, vai haver uma explosão de amor, uma explosão de cura no planeta Terra. 1, a sua energia se intensifica. 2, mais ainda. 3, veja a explosão de amor e de cura em todo o planeta, em toda a humanidade. Muito bem, muito bem. Lentamente, você pode fazer 1, 2 respirações profundas, sentindo-se muito bem, voltando por aqui e agora. E eu vou me despedindo, agradecendo mais uma vez. Foi muito importante estar com vocês, muito importante. Amei esse tempo e espero que vocês possam aproveitar o conteúdo que foi apresentado. Gratidão, gratidão, gratidão. Até a próxima, que será em breve, hein?